Agora que nós já sabemos qual é a definição do transtorno bipolar, a gente vai começar a explorar cada fase dos episódios de humor. Se você não viu a definição a respeito do transtorno bipolar, se inscreve no canal e assista os vídeos anteriores que vai te ajudar a entender esse aqui. A fase de mania, popularmente conhecida como euforia, já é conhecida desde a Grécia Antiga, cerca de 1 ano antes de Cristo. A primeira pessoa que percebeu, identificou e falou sobre isso foi o grego Areteus da Capadócia. Ele falou que a euforia, no caso, o episódio de mania ou euforia, como era conhecido, como é mais conhecido, tem relação com um estado de furor, de euforia, de otimismo exagerado, em que a pessoa tem todo tipo de comportamento sem filtros. Inclusive esse nome feio que a gente dá aí para esse episódio de ativação, mania, tem como significado loucura, o que vem desse momento que eu acabei de relatar. Hoje em dia a gente já tem critérios mais específicos e menos estigmatizantes para falar a respeito das fases de ativação. A gente já sabe que esses estados de ativação eles provêm também de estados de ativação no nosso cérebro. Algumas áreas do cérebro, alguns circuitos relacionados a neurotransmissores estão mais ativados nesse momento, alguns desativados, mas a gente já sabe que isso afeta essas áreas específicas do cérebro. A gente pode citar aí como duas circuitarias de neurotransmissores bem importantes na fase de euforia, na fase de ativação, as circuitarias relacionadas aí a dopamina e glutamato. O DSM, que é o Manual de Diagnóstico Internacional de Doenças Psiquiátricas, define um estado de mania como um estado de humor anormal, elevado ou irritado, expansivo e com atividade dirigida para objetos e que dura pelo menos 7 dias na maior parte do tempo nos dias. Um detalhe, que se o humor da pessoa, ao invés de ser otimista, ele é disfórico, ou seja, irritado, os critérios diagnósticos para caracterizar um episódio de mania saltam de 3 para pelo menos 4 desses que eu vou falar agora. Os critérios diagnósticos que caracterizam a fase de mania são esses: grandiosidade, autoestima elevado ou otimismo exagerado. No caso, a pessoa ela tem um otimismo exagerado fora da realidade, ela perde um pouco a precaução, o medo, ou seja, ela acredita que as coisas vão dar certo, mesmo que existam argumentos que falem que não. Redução da necessidade de sono, e é importante nesse tópico a gente diferenciar a redução da necessidade de sono da insônia. A redução da necessidade do sono fala da redução da necessidade daquelas 8 horas, em média, que um ser humano adulto precisa para ter qualidade de vida, para que todos os processos cognitivos, saúde física nossa esteja bem. Então, quando a gente fala de redução da necessidade do sono, a gente está falando aí de uma diminuição dessa necessidade. A pessoa em fase de ativação, ela dorme menos, ela tem menos necessidade de dormir. Não é que ela não dorme porque ela não consegue, não é que ela não dorme, ela tem vontade, mas ela não consegue dormir. Isso é insônia. Na redução da necessidade do sono, a pessoa dorme cerca de 5, 4, 3 horas por noite e não se sente cansada. Ela se sente ativada, ela se sente energizada, ela está pronta para o dia. E normalmente ela não tem tanto sono durante o dia, o que seria muito diferente da insônia. Você tem o sono, mas você não consegue dormir por algum motivo. E isso torna a pessoa mais lenta durante o dia, fica mais cansada. Não é o caso da redução da necessidade de sono. Outros aspectos que também são observados na fase de mania. Pressão por fala, a pessoa fica com uma necessidade muito grande de falar, ela sente essa vontade, ela acaba acompanhando, e aí eu já passo para um outro critério, que são os pensamentos acelerados. O pensamento da pessoa gira 24 horas por dia. O pensamento é como se tivesse, a gente chama de pensamento ping-pong. Ele pula
de uma ideia para outra. É como se eu tivesse várias abinhas dentro da minha cabeça. Pensa no Excel. É como se eu tivesse várias abinhas de Excel abertas dentro da minha cabeça e eu não concluo o trabalho em nenhuma delas. Então o meu pensamento vai pulando de um para o outro. Eu penso numa coisa, daqui a pouco eu penso outra, daqui a pouco mais outra. E isso também reflete nesse estágio de ativação psicomotora. Ou seja, a pessoa ela fica mais acelerada. E isso reflete no comportamento dela. Ela não consegue ficar parada, ela tem uma necessidade maior de se movimentar, né? Então a gente pega aí 3 sintomas característicos que têm relação uns com os outros. A pressão por fala, necessidade, a pessoa fica mais falante, a hiperatividade, ela está mais acelerada, a agitação motora, né, psicomotora, ela está mais acelerada, ela se movimenta mais, ela faz mais coisas ao mesmo tempo. E o pensamento arborizado, o pensamento de ping-pong, aquele pensamento que pula de um para o outro, várias caixinhas em aberto, sem nenhuma conclusão. Outro ponto que também é um sintoma característico, distratibilidade. A pessoa, exatamente por ela estar acelerada, ela tem uma dificuldade maior de se concentrar. Envolvimento excessivo com atividades de fins que podem gerar fins dolorosos, como, por exemplo, questão sexual. A pessoa pode ter, não é uma regra, mas pode ter um aumento na sua libido e pode estar mais envolvida com atividades de cunho sexual. Atividades relacionadas à compulsão por compras, por exemplo, investimentos financeiros, questões relacionadas ao abuso de drogas, de álcool, de alguma outra substância, atividades relacionadas a risco que geram adrenalina, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade, fazer esportes mais perigosos, fazer, até mesmo falando aí da parte de esportes, fazer atividades de muita intensidade que normalmente ela não faria, então ela sente uma necessidade maior de se envolver nesse tipo de atividade. Vale ressaltar que todos esses sintomas eles precisam representar uma disfuncionalidade na vida da pessoa. Dentro de uma fase de mania, normalmente qualquer pessoa, mesmo que não conheça aquele paciente, ela vai perceber que existe uma alteração naquele paciente. A pessoa ela não te conhece, mas ela sabe que tem alguma coisa errada com você numa fase de mania. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal para você não perder os próximos que estão vindo por aí.